Você já se perguntou onde Deus foi parar? Não nas igrejas, não nos livros, mas dentro de você? Há momentos em que tudo parece vazio, a fé se esgota, as palavras não fazem mais sentido, e o silêncio parece grande demais. Você ora, mas não sente resposta. Busca sinais, mas só encontra cansaço. E então surge o pensamento mais doloroso de todos. Será que Deus se esqueceu de mim? Carl Jung passou a vida estudando esse abismo silencioso e chegou a uma conclusão corajosa. Deus não se afastou. Você é que foi se perdendo de si. Porque a experiência do divino, dizia Jung, não é algo que acontece lá fora, é algo que desperta aqui dentro. E quando a alma se distancia do próprio centro, tudo ao redor perde sentido. A conexão se rompe, a presença desaparece e o mundo fica frio. Mas não é Deus que está longe, é a sua essência que está adormecida. É por isso que o caminho de volta não é feito de dogmas, mas de escuta, silêncio e coragem de reencontrar o que você foi deixando para trás. Este vídeo não é sobre religião, é sobre reconexão, sobre o Deus que habita a profundidade da sua alma e que espera, paciente, o momento em que você se lembre de onde a presença sagrada sempre esteve, dentro. Porque, como Jung dizia, a jornada mais espiritual de toda a sé, aquela em que você se reencontra e, nesse reencontro, encontra Deus também. Você já sentiu que Deus parou de falar com você? Aquela presença que antes era calor virou silêncio. A intuição que antes guiava virou dúvida. E tudo o que antes parecia sagrado, hoje parece distante, inatingível. Carl Jung dizia que isso não acontece porque Deus sumiu, mas porque algo em você se desconectou. A alma foi se perdendo em distrações, em exigências externas, em rotinas que sufocam o que é essencial. E quando isso acontece, Deus não vai embora. Ele apenas se cala, ele se recolhe no mais íntimo de você, esperando que você também recolha a atenção e volte a escutar com profundidade. Jung acreditava que o self, a parte mais profunda e verdadeira da psique, é onde o símbolo de Deus vive. Não como um ser externo, mas como a totalidade da alma desperta. E toda vez que você se afasta da sua verdade, toda vez que diz sim quando queria dizer não, toda vez que vive no automático, sem espaço para sentir, Deus se torna inacessível. Não porque ele deixou de estar, mas porque você deixou de perceber. É como se houvesse uma fina névoa entre você e a presença sagrada. Ela não te abandona, mas espera. Espera que você desacelere, que silencie o ruído do mundo, que desça ao íntimo da alma. E lá, reencontre aquilo que sempre esteve. Jung dizia que o ser humano moderno sofre não por falta de fé, mas por falta de contato consigo mesmo. E nesse vazio, que muitos chamam de desânimo, de apatia, até de depressão, mora um chamado velado. Volte, reencontre-se. Ao se reencontrar, você vai lembrar que Deus nunca foi embora. Ele só se recolheu ao ponto mais silencioso do seu ser, à espera do momento em que você finalmente parará de procurar do lado de fora o que sempre te habitou por inteiro. Para muitos, Deus é uma ideia. Para outros, uma crença aprendida na infância. Para alguns, uma presença invisível, mas real. Para Carl Jung, Deus era mais do que tudo isso. Ele o chamava de símbolo vivo. Uma imagem arquetípica que representa o impulso humano de buscar sentido, unidade e totalidade. Não importa se você acredita num Deus com nome, numa energia universal ou num mistério sem forma definida. O que importa, dizia Jung, é que o símbolo de Deus surge na psique sempre que a alma está tentando se reconectar com sua essência. Deus, nesse sentido, não é uma figura externa que vem te salvar. É uma força interior que quer te integrar, te alinhar, te devolver a você mesmo. Jung via a imagem do divino como expressão do self, o núcleo mais profundo da psique, onde mora o que há de mais verdadeiro em você. E quando esse centro é ativado, você sente um chamado inexplicável, um vazio que nenhum prazer preenche, um desejo de ir além das respostas prontas, uma saudade de algo que você nunca viu, mas que te move por dentro.
É o símbolo de Deus despertando, pedindo passagem, querendo se manifestar não como dogma, mas como experiência viva. Jung dizia que o sofrimento psíquico moderno vem da perda de contato com esse símbolo. Vivemos demais na mente, nos perdemos na superfície, nos ocupamos de tudo, menos daquilo que realmente importa. E quando o símbolo de Deus é negado, ele não desaparece, ele se adoece. Retorna como angústia, insônia, apatia, como uma tristeza sem nome, como um silêncio que grita. Mas quando esse símbolo é reconhecido, algo se reorganiza por dentro. Você se sente menos fragmentado, mais inteiro, mais enraizado. Você começa a perceber que não precisa entender tudo, não precisa controlar, não precisa provar, porque algo maior está em movimento, dentro de você. E esse algo, Jung dizia, é o divino agindo em silêncio, não para te separar da vida, mas para te devolver a ela com mais profundidade. Deus, então, deixa de ser uma ideia e passa a ser uma presença, não mais distante, mas morando exatamente onde você menos buscava, na sua própria alma desperta. Há momentos em que tudo parece cinza. Você acorda e não sente, olha e não vê, escuta, mas nada toca. É como se o mundo tivesse perdido sua alma, como se tudo fosse apenas função, pressa, repetição. Mas Carl Jung dizia que essa despersonalização do mundo é o sintoma mais profundo de uma alma desconectada de si e que só há um antídoto verdadeiro, o reencontro com o divino. Não o Deus do medo, não o Deus das promessas em troca de obediência, mas o Deus vivo, aquele que mora no silêncio da sua interioridade, aquele que não impõe, mas convida. Quando você se reconecta com esse Deus, o mundo inteiro muda de cor. As árvores não são mais só cenário, elas respiram com você. As palavras não são apenas sons, carregam intenção. Os gestos pequenos, como um olhar, um toque, um cuidado, se tornam revelações do sagrado. Jung dizia que quando o self desperta, você não apenas se reencontra com Deus. Você passa a ver Deus em tudo, não como doutrina, mas como presença. A vida deixa de ser peso e volta a ser poesia. Você começa a viver com reverência, porque percebe que tudo carrega uma centelha. A conversa com um estranho, a luz que entra pela janela, o som da chuva, o cheiro do café, o silêncio. Entre duas frases, tudo vira espaço para presença, para escuta, para reconexão. Isso não significa que o sofrimento desaparece. Significa que ele ganha sentido, que a dor deixa de ser castigo e passa a ser travessia, porque você sabe que não está só, sabe que há algo maior em movimento e que mesmo quando tudo parece desabar, existe um fio invisível que sustenta. Esse fio é a alma, e a alma, Jung dizia, só floresce quando tocada pelo símbolo do sagrado. É por isso que, quando você reencontra Deus, não é só você que muda. O mundo inteiro se transforma junto, porque quem vê com os olhos da alma não vê mais o que está apenas fora, vê o que vibra por trás, vê o espírito, vê a essência. E aí, até o silêncio tem presença, e até a dor tem propósito. Deus não te separa da vida, Ele te devolve a ela, mas com mais verdade, mais inteireza e mais luz. Há fases em que você se ajoelha e sente que está falando sozinho, procura sinais e só encontra silêncio. Você faz tudo certo, cumpre promessas, mantém a fé, mas por dentro algo esfria e a pergunta volta com força: por que Deus se calou? Carl Jung enxergava esse momento com profundidade rara. Ele dizia que o silêncio de Deus não é rejeição, é transição. Porque quando a alma começa a amadurecer, ela deixa de se relacionar com Deus como quem espera favores, respostas prontas, milagres imediatos. Ela começa a buscar outra coisa: presença, inteireza, alinhamento. E é nesse ponto que o divino se recolhe, não como punição, mas como provocação.
Deus deixa de ser aquele que resolve por você e se transforma na força que espera que você assuma quem é, o silêncio. Então não é ausência, é maturidade. É como um mestre que, após te ensinar os fundamentos, recolhe a mão para que você caminhe com as próprias pernas. Jung acreditava que, nesse estágio, a alma passa por um tipo de noite escura. Tudo o que antes parecia claro se desfaz. As crenças infantis caem. A dependência emocional do divino se dissolve. E o que sobra é você, diante de si mesmo. Esse é o ponto em que muitos desistem. Acham que perderam a fé. Acham que foram esquecidos. Mas a verdade é outra. Você não foi esquecido. Você foi iniciado. Iniciado numa espiritualidade mais profunda, mais silenciosa, mais real. Porque a verdadeira fé não nasce do conforto. Ela nasce do abismo, do vazio que te obriga a continuar mesmo quando nada mais te garante que está no caminho certo. E nesse espaço, a alma começa a confiar em algo mais. Sutil a intuição, a sincronicidade, o senso interno de verdade. Você deixa de buscar provas e começa a perceber o divino em detalhes invisíveis. No tempo certo das coisas, na forma como certas portas se fecham, na precisão com que algumas pessoas surgem. Jung via isso como sinal de individuação espiritual. Você não abandonou Deus, nem Ele a você. Vocês apenas mudaram de linguagem. Agora, já não há mais necessidade de certezas gritadas. Basta o sussurro silencioso da alma dizendo, mesmo que eu não sinta, eu sei. E esse saber que nasce do vazio é a fé mais madura que existe, porque não depende de sensação, nem de milagre, nem de recompensa. Depende apenas de presença, e presença é onde Deus mora. Você passa a vida tentando encontrar algo, um sentido, uma presença, um sinal de que não está só. E nessa busca se vira para fora, nas pessoas, nos lugares, nas metas, nas promessas. Mas Carl Jung dizia que quanto mais você busca fora, mais se afasta da única direção onde Deus pode ser encontrado, para dentro. Porque Deus, para Jung, não é uma figura separada, mas um reflexo do que há de mais essencial em você. E o reencontro com essa presença só acontece quando você para de fugir de si. Parar de fugir não é confortável. Encarar as partes que você esconde, as dores que evitou, as memórias que silenciou, os desejos que nunca teve coragem de confessar, é olhar nos olhos da sua sombra e não recuar. Porque é ali, no coração do que você sempre evitou, que começa o retorno. O retorno ao self, o retorno à alma, e com ele o reencontro com Deus. Jung dizia que o divino não aparece para quem se mascara, mas para quem se desnuda. Não para quem se apresenta perfeito, mas para quem se apresenta inteiro, com luz, com dor, com verdade. E é por isso que tanta gente vive uma espiritualidade sem profundidade, porque ainda está tentando parecer boa quando a única exigência do sagrado é ser real. Você não precisa ser santo, precisa ser sincero. E quando essa sinceridade acontece, algo muda. Você começa a perceber que Deus não mora nas alturas inalcançáveis. Ele se revela no silêncio da sua escuta, na coragem de sentir o que estava guardado, na humildade de se ver por completo, sem adornos, sem disfarces. E então, no meio do seu caos você encontra paz. No meio da sua dor você sente presença. No meio do vazio, você escuta, não uma voz, mas uma vibração, uma certeza quieta, uma calma que não vem do mundo. Jung dizia que o verdadeiro sagrado não se revela nos rituais externos, mas na inteireza com que você habita a si mesmo. E é por isso que Deus parece ausente enquanto você se apressa em fugir de quem é. Mas volta, inteiro, amoroso, silencioso, no exato momento em que você para, respira e se permite finalmente voltar. Voltar para si, voltar para a alma, voltar para onde o divino sempre esperou dentro. Desde cedo ensinaram que Deus se agrada dos fortes, dos bons, dos que nunca erram, que é preciso estar limpo, certo, controlado, para ser digno da presença divina. Mas Carl Jung pensava o oposto.
Ele dizia que a experiência de Deus só acontece de verdade quando você para de tentar ser perfeito e começa a ser sincero. Porque Deus, o símbolo do sagrado dentro de você, não se manifesta onde há esforço para impressionar. Ele se revela onde há entrega, entrega da alma nua, da dor sem filtro, do ser humano inteiro. A perfeição afasta, a verdade aproxima. Você pode repetir orações 1000 vezes, frequentar todos os rituais, seguir cada regra. Mas se o seu coração está ausente, se a sua alma está fingindo, se você está apenas performando o que acredita que Deus espera, você estará longe, não dele, mas de si e, portanto, do lugar onde ele habita. Jung dizia que o ego tenta controlar Deus, mas o self se rende a ele. E essa rendição não é submissão, é lucidez. É saber que Deus não precisa que você se apresente bonito, precisa que você se apresente verdadeiro, com sua raiva, sua dúvida, sua tristeza, seu medo, sua esperança quebrada, sua fé cansada. É aí que o sagrado desce, não para te julgar, mas para te habitar. Porque o lugar onde Deus entra não é o altar da sua performance, mas o chão da sua humanidade. Jung compreendia que o processo espiritual mais profundo é aquele em que você deixa de tentar ser amado por Deus e começa a amar a si mesmo com o mesmo olhar que imaginava que ele teria. Um olhar sem julgamento, sem exigência, sem comparação. A partir desse lugar, tudo muda. Você não vive mais para merecer. Você vive em presença, em escuta, em sintonia. E, então, pela primeira vez você sente, Deus não está atrás da sua perfeição. Ele está te esperando, na sua verdade. E a verdade, mesmo quando ainda está ferida, é o espaço mais sagrado que alguém pode oferecer. Porque ali, enfim, ele pode entrar. Há quem busque Deus nos grandes acontecimentos, nos milagres visíveis, nas manifestações intensas. Mas Carl Jung dizia, o divino se manifesta mesmo, é no silêncio. Não o silêncio forçado do ficar quieto, mas o silêncio interior, aquele que nasce quando você para de lutar contra o que sente e simplesmente se permite. Jung via a solitude não como solidão, mas como estado sagrado. Ele dizia que só na solidão a alma pode escutar o que o mundo abafou. E é ali, nesse vazio fértil, que a presença divina começa a se revelar. Não como voz, não como imagem, mas como vibração, como sentido, como uma certeza silenciosa que não precisa ser explicada. Quando você silencia, não para fugir da dor, mas para acolher o que realmente é, você abre um espaço que nenhuma distração alcança. E nesse espaço, Deus entra. Não porque você fez algo para merecer, mas porque você finalmente parou de preencher o espaço onde ele sempre esteve. Jung dizia que o self, o núcleo mais profundo da psique, é onde o símbolo de Deus vive, e que quanto mais você entra nesse centro, mais sente que algo maior habita ali também. Você pode estar só, numa manhã silenciosa, num momento de tristeza, ou apenas caminhando sem rumo. E de repente, sem razão aparente, você sente uma calma que não vem de você, uma leveza que não se explica, um amor que não pede nada. É a presença. Simples, tonto, sutil, inconfundível. Ela não aparece para provar algo. Aparece porque você, enfim, está inteiro o suficiente para notar. Essa presença não exige adoração. Ela pede atenção. Não quer espetáculo, quer verdade. Jung acreditava que nos momentos mais escuros, essa presença não nos abandona, apenas muda de forma. Ela se torna silêncio. Espera que você se torne também, porque, no fundo, Deus nunca esteve longe. Você é que estava cercado de barulho demais. E é por isso que, quando tudo cessa, quando as vozes se calam, quando o mundo fica pequeno, Deus, silenciosamente, se revela. Não para te impressionar, mas para te lembrar. Eu nunca fui embora. Eu só esperei você voltar para dentro. Você não fala mais o nome dele a todo instante. Não repete rituais com desespero. Não busca respostas em cada esquina. Mas, estranhamente, sente paz.
sente firmeza, sente companhia. Carl Jung dizia que o verdadeiro reencontro com o divino acontece quando Deus deixa de ser um conceito e passa a ser uma presença que não precisa ser explicada, nem provada, nem defendida. Ela simplesmente está. E quando isso acontece, a vida muda. Sem alarde, sem milagres visíveis, sem palavras grandiosas. Muda no jeito como você respira, no modo como escuta, na forma como responde à dor. Você começa a viver com mais reverência, mas não como alguém que se sente pequeno diante de Deus, e sim como alguém que reconhece: Deus me habita, e por isso eu habito o mundo com mais presença. Jung dizia que, quando a conexão com o self se restabelece, você já não precisa nomear o sagrado, porque ele pulsa no seu olhar, na sua calma, na sua lucidez diante do caos. Deus se torna um ritmo interno, chão sob seus pés, uma bússola silenciosa. Você deixa de perguntar onde ele está e começa a perguntar: estou sendo verdadeiro comigo? Porque sabe, é nesse alinhamento que ele se revela. A espiritualidade então deixa de ser busca e vira expressão. Não há mais necessidade de provar fé. Deus não precisa ser dito, ele é sentido. No silêncio de um amanhecer, no olhar que acolhe, no gesto que cura. Na escolha que honra quem você é, você não se sente melhor que os outros, nem mais iluminado, apenas mais inteiro, e por isso mesmo mais humilde. Porque agora entende: o sagrado não mora num lugar separado da vida, ele está no centro dela, no meio do cansaço, no meio da rotina, no meio do corpo, da alma, da dor e da beleza. Jung dizia que o divino não precisa de palco, precisa de espaço. E quando você para de tentar parecer espiritual e começa a viver com autenticidade, Deus volta. Não como uma resposta para tudo, mas como presença que sustenta. Mesmo quando você não entende nada, e é aí que a fé deixa de ser expectativa e se torna confiança. Silenciosa, serena, inabalável. Porque, enfim, você se lembrou que Deus não mora no céu. Ele mora onde você deixa espaço para a vida ser inteira, e ali ele permanece. Talvez você tenha procurado Deus em muitos lugares, nos livros, nos templos, nas palavras de outros. Talvez tenha se sentido culpado por não conseguir acreditar, por não sentir, por se perceber cada vez mais distante de algo que, um dia, já te trouxe sentido. Mas, como dizia Carl Jung, o que você chama de distância, talvez seja só cansaço. Talvez seja só o caminho natural da alma que precisa se perder do que era falso para reencontrar o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro nunca esteve longe. Deus não deixou de te amar. Ele apenas esperou que você cansasse de buscar furar o que sempre morou dentro. A boa notícia? Você está voltando. Não para uma fé antiga, não para uma crença decorada, mas para algo mais silencioso e real, um reencontro com a presença sagrada que respira junto com a sua alma. E quando esse reencontro acontece, não há mais necessidade de provar nem de se explicar. A vida se torna santuário, o silêncio se torna oração, e o seu próprio corpo se torna templo. Se essa mensagem tocou algo em você, compartilhe com quem talvez esteja precisando lembrar que Deus não se ausentou. Ele apenas se calou, para que você aprendesse a escutar. Luz em ruídos, sem medo, sem intermediários. E se quiser, os comentários estão abertos, não para debates, mas para testemunhos. Aqui a sua experiência espiritual tem valor. Aqui sua dúvida tem espaço. Aqui até o silêncio. É bem-vindo, porque às vezes tudo o que a alma precisa é saber que mesmo quando não sente, ela não está só. E que o divino não exige palavras. Ele reconhece quando alguém está, enfim, de volta a si.